Agora você está ao vivo. Estamos ao vivo. Vamos ver, gente, vamos começar a nossa live de problemas de roletes. Vamos ver quantas pessoas já estão entrando. Já está chegando. Andréia. Fala, Andréia. Thaís. A Andréia entrou. Josiane, Adriana, Marisa. Oi? Vamos. Já são 7h30. Já fizemos a nossa... Bom, então, gente, nós vamos falar agora sobre um problema recorrente, um problema que todo mundo do ramo de sublimação ou já passou, ou está passando, ou pelo menos já ouviu falar de muita gente, né? Bom, é o famigerado problema de roletes, né? E o que seriam os problemas de roletes? Nós temos aqui uma impressorinha Epson e aqui embaixo dela, né? Não dá para vocês verem, vou tentar dar uma pegada nela aqui assim, né? Aqui embaixo onde estão os meus dedos, né, que tem 2, 4, 6 roletes, né? O que são os roletes? São umas garrinhas de ferro que elas são posicionadas ali para puxar o papel que vem daqui de cima. Ele vai passar, ele vai ganhar a tinta sublimática, ou seja, ele vai ser impresso ali, e a partir do momento que ele ganha a tinta, ele tem que secar a tinta, tem que ter o tempo de secagem de tinta, né? E como nós vimos agora o pessoal falando da F570, que essa impressora era uma impressora sublimática, eu imaginei que a Epson teria feito um sistema diferente, né? Já que ela era sublimática e a tinta sublimática, entre aspas, ela tem uma dificuldade um pouco maior do que a tinta corante, do que a tinta pigmentada para secar. Então eles teriam que resolver isso, dado porque eles estavam dizendo que essa impressora ela era realmente sublimática. E passei a ver que todo mundo reclama da mesma coisa dela. Aí eu me atentei, gente, isso é um erro de projeto que eles não conseguiram retirar, né? E eu imagino que a gente faz uma relação com as outras máquinas que não tem esse tipo de problema, né? Por quê? Porque o rolete aqui ele é depois da tinta e muitas máquinas ele é antes da tinta. Então o rolete vai puxar, ela vai imprimir e não vai ter mais nada que vai pegar nela. Então não teria problema nenhum, né? Mesmo que a tinta tivesse uma densidade baixa, mesmo que tudo, não ia ter problema. E ele é exatamente bem próximo do depósito da tinta. Aí eu vou dar um bizu para vocês. Por que na L1300, né, acontecem menos problemas de rolete? Porque o espaçamento entre o depósito da tinta e a chegada dos roletes é maior do que, por exemplo, numa L110, numa L120. Isso faz toda a diferença, gente, porque você tem um tempo de secagem. Tudo faz uma diferença. O que acontece, gente? O brasileiro, ele pensa assim, eu tenho um problema, que é esse caso, nós temos um problema, né? Problema de engenharia, problema de várias coisas. E como eu resolvo o problema? É isso que todo mundo pensa. E o certo seria pensar, por que isso acontece? Isso antes de pensar em como você resolve. Porque você sabendo por que isso acontece, né, isso vai te dar uma luz, né, sobre todos os fatores, né, que podem desencadear isso. Eu já falei, que esse problema de engenharia. Bom, só que aí todo mundo pensa logo rápido, né? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vi lá que o cara falou para retirar os roletes. Ele vai lá, retira os roletes. Não dá certo. Depois ele vai lá e compra uma estufa, porque também ouviu que tem que comprar uma estufa. Ele vai lá, compra, não dá certo.
depois ele troca o papel por um que dizem que seca melhor. Gente, papel não seca tinta. Não tem jeito, papel não seca. Ou ele deixa a tinta passar para a fibra, ou não, né? Mas secar a tinta, ele não tem esse poder. Não tem jeito. Se ele deixar ela passar, ele vai agir como se fosse uma toalha. Então, quanto mais a tinta passar, menos ela volta. Então é um erro, gente. Não é para trocar papel, porque vocês vão trocar 6 por 5. Então, esse é um erro muito grande. Outros deixam o papel na prensa térmica, né? Outros arrumam o papel com uma gramatura menor, porque também fulano falou que a gramatura interfere. Não interfere também. Gente, aqui tem 10 coisas que você faz e que... Uma aqui que é ridículo, coloca um tapete embaixo. Gente, eu escutei isso. Gente, para que isso? Bom, então vamos ao que realmente vai funcionar. Então vamos ao fato de por que isso acontece. Por que acontece? Porque a tinta precisa falei do tempo de secagem, quanto maior o tempo, o espaço entre o depósito da tinta e a chegada dos roletes é importantíssimo. Isso é um fato. O outro, gente, é a umidade do ar. Não é a umidade do papel. Eu tenho um vídeo onde eu tenho um equipamento grande e que de um lado eu jogo água e do outro lado ele está seco. Eu vou e imprimo os dois e tudo funciona como deve. Então não é a umidade do papel. Gente, a gente tem que pensar o seguinte, né? O que faz alguma coisa secar? A gente vai lavar uma calça jeans, né? Então a gente vai lavar a calça e hoje está um frio danado, está um dia muito úmido. Ela não vai secar rapidamente. Ao passo que amanhã eu lavo a mesma calça, está um calor danado, tempo super seco, ela seca em 2, 3, 4 horas. Então isso é um fator, né, que faz com que a tinta também seque. O ar está mais seco e está mais calor. É fato, não tem como a gente fugir disso. A outra coisa também, gente, outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: se o papel estiver mais quente, né, também é muito bom. Vamos pensar numa chuva. A gente está vendo chover, a gente está numa chuva de verão, o asfalto quentíssimo. A primeira chuva que bater nem molha, porque seca na hora. Então o papel estar quente é bom. Então isso eu deixo como o final da história, caso você necessite você esquentar o papel. Isso realmente resolve. Isso é fato. Então, gente, o que você precisa? Bom, primeiro você precisa que tenha uma tinta que tenha uma secagem muito boa, uma química de secagem. O que é isso, gente? A química que está nos componentes da tinta, ela vai facilitar com que a tinta tenha uma boa secagem. E uma outra coisa também que é muito bom é a densidade da tinta. Quanto menos líquida a tinta for, mais ela vai ter uma boa secagem. E menos você vai depositar de tinta. Porque a densidade maior e a coloração maior, e você tendo um perfil bom, você vai depositar menos tinta naquele papel para você obter uma resolução e uma intensidade de cores muito boa. O papel, gente, ele tem algumas particularidades. Então nós falamos da tinta, né, que ela tem que ter uma boa densidade. Agora a gente vai falar de papel. Já falei que papel não seca a tinta, e não seca mesmo. Aqui nós temos um papel fundo azul da Avia. O que esse papel tem? Ele tem uma química de impermeabilização, tá? Esse é um papel offset comum, não tem nenhuma química de impermeabilização. Esse papel que vocês estão vendo aqui, que está aqui, eu vou até puxar ele aqui, não vou deixar cair nada aqui, espero. Ó, ele vai estar escrito aqui, papel monolúcido A4 de 60 gramas. Esse é um papel que a gente vende também bastante. Mas o que eu queria falar? Esse é um papel mediano entre o papel comum e o papel fundo azul Avia, que tem uma química
de impermeabilização. Então nós temos um papel que não tem nenhuma química e não tem nenhum tratamento. Nós temos um papel que tem um tratamento que é não químico, é um tratamento na fabricação dele. Ou seja, ele passa por uma calandra monolúcida e um dos lados do papel, por ele passar por essa calandra, ele ganha uma leve impermeabilização. Não é tão boa quanto o do papel fundo azul, que já é química, mas ele é mediano entre esse papel comum que rouba demais a sua tinta, esse vai roubar um pouco menos, e esse aqui não vai roubar quase nada da tinta. Então, por que eu estou explicando sobre papel? Porque reza a lenda que papel fundo rosa, o papel globinho são melhores do que o papel fundo azul a vir, porque causam menos problemas de rolete. E eu vou explicar para vocês que isso é exatamente você condecorar, você parabenizar um papel por ele ser menos eficiente do que o outro. Qual é a eficiência? Para que um papel precisa de um tratamento químico? Ele precisa de um tratamento químico, né, para que a tinta não penetre na fibra do papel. E por que isso, gente? Porque quanto menos a tinta for para baixo, mais ela volta, mais a intensidade das cores vai ser melhor. Então, aí ele cobra da tinta, ele cobra que a tinta tenha uma boa secagem, uma boa densidade. Por isso que evidencia o papel, quando ele é melhor, ele evidencia que a tinta não acompanhou em qualidade aquilo que era necessário para ele. Então, por que as pessoas acabam trocando papel? Porque elas não querem trocar de tinta. Então elas vão e trocam papel. Aí o papel que age não tão com uma eficiência não tão boa quanto o papel de fundo azul, ele vai causar uma sensação, né, de que ele resolveu um problema. Mas ele não resolveu, gente. Ele apenas deixou a tinta passar para a fibra, e quando não tem tinta, o rolete passa, né? Mas não tem tinta ali, a tinta está toda para dentro, então não causa problema de rolete. Então vamos pensar, né? O papel agiu como uma toalha, o papel offset é o que age mais como toalha do que qualquer um outro, porque ele não tem nenhuma barreira, nem química, nem não química. Então ele realmente ele rouba muito a sua tinta. Então quanto pior o papel, né? Isso é fato, não tem como a gente negar isso. Quanto pior o papel, menos você vai ter problema de rolete. Só que aí você vai estar trocando 6 por 5, porque o que é caro? O que é mais caro é a tinta. E você vai ter que gastar muito mais tinta para você tentar chegar próximo daquilo que você teria com um bom papel e com uma tinta com uma densidade maior. Eu falo, gente, o seguinte, a minha tinta, né, ela tem uma densidade muito alta, além de uma coloração muito alta, além de a gente ter um perfil que faculta você usar muito menos tinta. Então, esse conjunto de fatores faz com que você tenha muito menos problema de rolete, tá? Porque são fatores benéficos à secagem, né, da tinta enquanto ela tá produzindo a imagem. Então isso é um fato. Agora vejam bem, gente, o que eu falo de tinta sublimática, eu também tenho a tinta J-Tech, que já não é para esses equipamentos. Para mim é uma das melhores tintas do mundo, mas ela não tem as características necessárias que a linha L da Epson precisa. Então, gente, é bom que vocês imaginem, né, sempre que tinta sublimática não é como gasolina, que você fala num posto, enche aí o tanque que eu quero gasolina. Não é assim. Então ela tem que ser própria para o equipamento. Aí você tem que pensar no papel que você vai usar, na resolução que você vai usar. Então tudo é muito importante. E volto a dizer, gente, que quando você tem alguns locais que são piores, né, aí quando você tem um local muito frio, né, você tem um papel que é muito bom, papel fundo
fundo azul havia. Você tem uma tinta que ela tem uma densidade muito baixa. Você tem que botar muito mais coloração nela, muito mais carga de tinta nela. Então você vai ter um problema muito mais sério. Entendeu? Então todos esses fatores eles vão determinar para ter muito mais problema ou muito menos problema. Então o que eu falo, o que eu alerto a todo mundo é o seguinte: consiga a tinta ideal, consiga qualquer papel, mas com perfil de cores, com uma carga de tinta baixa, para que você, mesmo que tenha uma cor chapada, você use esse chapado com com a menor carga de tinta possível, né? E se você estiver num local que está muito frio e está muito úmido, aí o que eu faço? O que eu falo para as pessoas fazerem. Quando elas colocam o secador na parte de cima, vou tirar isso aqui. Você colocou o papel. Você colocou o papel, eu vou tentar dar uma virada aqui para vocês imaginarem como é que a coisa funciona. Você colocou o papel está aqui, certo? Você vai esquentar o papel. Não dá para ver. Né? Não está dando para ver? Então eu vou tentar aqui assim. Ó. Você vai esquentar o papel na parte de cima. Você virar um pouquinho. Vamos virar um pouquinho? Isso. Então você vai esquentar o papel aqui, para quando ele descer, né, quando ele receber a tinta sublimática, ele já vai sendo seco, ele já vai secando, entendeu? Então isso é algo que você não foi radical, porque você não fez, você não tirou o rolete, você não fez nada de errado, nada de muito crítico, e você conseguiu chegar naquilo que você precisava. Você conseguiu fazer uma cor chapada, você conseguiu chegar até aquele final, né, com a imagem que você queria, com o papel que você precisava, né, porque você usou um papel muito bom, num ambiente muito frio, né, muito úmido, e sem ter que comprar uma estufa, sem ter que fazer nada mirabolante. Você só fez isso para ajudar, em alguns casos, né, porque você está usando uma tinta boa, com uma densidade boa, o papel bom, o perfil perfeito, e até com um equipamento que tem um problema de engenharia, porque, como eu falei antes, nem a própria Epson ela conseguiu ajeitar, né, no equipamento que eles dizem ser sublimático, né? Essa F570. Vocês podem ver, não sou só eu que falo isso não, né? Eu vejo todo mundo reclamando que ela tem problema de rolete. Não poderia, de jeito nenhum. Se ela é sublimática, eles teriam que ter resolvido isso. Então, se tiver alguma dúvida aí, gente, vocês podem me dizer aí, que eu acho que a gente chegou aonde eu queria, né? Você descarta tudo aquilo que você ouviu, que funciona, que isso, que aquilo, que realmente algumas coisas, até em alguns momentos, elas funcionam, mas não é perfeito, gente. Você tem que ir atrás do que é muito mais fácil e muito perfeito, para que você não se preocupe. Ai, caramba, hoje eu tenho um desenho que tem uma carga de preto alta, já entra em desespero, né? Porque é complicado mesmo. Vamos lá, alguém tem alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui: qual impressora você aconselha comprar? Foi a Arte Grace que perguntou. Ela é nova no mercado, ela não conhece muito. Então, vamos lá. Qualquer impressora da linha L funciona da mesma maneira, igualzinha. Todas têm a mesma tecnologia de impressão, né? Tanto que eu digo assim: você compra uma L120 e compra uma L1300. Trabalham as duas com a tinta corante. Acabou a tinta corante e de uma, mas você tem ainda da outra. É a mesma tinta. Então a tecnologia é igual, é tudo igual. O que é diferente nesse caso é apenas de uma L120 para uma
L300 é o caminho, né? Você deposita a tinta aqui numa L1300, né? Nessa pontinha daqui. Só vai chegar aqui com um espaço bastante maior do que o da L120. O da L120 você deposita a tinta aqui, o rolete está aqui, bem próximo. A outra você deposita a tinta aqui, o rolete está aqui, está longe. Então tem um poder de secagem melhor. O resto é tudo igual. A tinta é o grande X da questão. Por isso que eu digo que a minha tinta, eu vejo gente dizer que o perfil não resolve. Resolve sim. Todas as cores são perfeitas, tudo funciona como deve, para fazer caneca, para fazer azulejo, para fazer camiseta, tudo é igual. Nada muda. Tem uma outra pergunta aqui. As tintas para as cabeças precisam ser da Epson? Então, vamos lá. O Ágila. Do Átila, né? Ágila. Então, as cabeças de impressão piezoelétrico, elas não geram calor na hora que elas expulsam a tinta, na hora que elas imprimem. Isso faz toda diferença, porque já na HP, já é a chamada Bubble Jet, né? Ela imprime com calor. A piezoelétrico são ondas elétricas. Então, por isso que, não é porque a Epson é uma impressora melhor, é porque a característica da cabeça dela facilita com que a tinta sublimática flua ali direitinho, perfeito, sem ter dano nenhum e durando bastante mais tempo por isso. Mas tudo depende também da tinta ser a tinta ideal para o equipamento, que tenha uma viscosidade ideal, uma densidade ideal, uma coloração ideal e outra coisa, gente, a proteção UV. Né? É importantíssimo ter a proteção UV. Eu já vi agora em vários vídeos, né, de pessoas que estão reclamando de uma tinta bastante famosa aí, que o preto hoje é preto, amanhã vira marrom. E aí desanda o caldo todo. Tem que ter proteção UV. Aliás, tem que ter muito mais coisa. Tem que ter também o certificado Oecotex. O que é isso, gente? É um certificado de um instituto suíço, né, que prova que a tinta ela é inofensiva à sua saúde e ao meio ambiente. Então, gente, você que inala isso todo dia, você tem que ter uma tinta que tem um certificado Ecotex. Agora, então, que você vende máscara, o pessoal inala a tinta o tempo todo. Então, fique seguro, né, de que tem que ter um certificado. Poucas empresas no mundo têm. Muitas brasileiras e tudo nem se preocupam com isso, porque ninguém fiscaliza isso. Aliás, fiscalização é algo até bem complicado, né? Ninguém fiscaliza nem o que falam por aí. O que você ouve mais é bobagem. Tem mais alguma pergunta? Por enquanto não? Vamos lá, gente. Vamos perguntar aí. Eu quis falar das novas Epson L com a cabeça Precision Core. Então, gente, as cabeças Precision Core 5113, acho que é a 6302 também, tal, todas elas trabalham com a mesma tinta. Não muda nada. A tinta é a mesma tinta que serve para uma, serve para outra. Funcionam perfeitamente para 5113, para toda a linha L da Epson e as Precision Core. O que não funciona, veja bem, as Shurecolor maiores, elas têm cabeças TFP. Aí você tem que ter uma tinta para elas. A própria JTEC, ó, vou mostrar aqui para vocês. A JTEC não é a tinta que eu utilizo para os equipamentos da linha L da Epson, tá? Muita gente utiliza, tá? Eu sou representante deles também e eu não vendo, né, para os equipamentos pequenos porque eu sei que não é ideal. Agora, a JTEC tem outros modelos de tinta, inclusive agora eles têm a J-Nexter, né, que funciona perfeitamente para as cabeças TFP que equipam a Shurecolor, a F6200, a F... Eu não gravo muito esses números não, mas a J-Nexter é perfeita para Shurecolor.
Funciona muito bem. Mais alguma dúvida, gente? Perfil resolve muito, a tinta tem que ser boa e o perfil feito para ela. É exatamente isso. Como você pode engolir, né, que as pessoas digam que o perfil não serve para nada? Até mesmo porque o perfil foi argumento de venda durante muito tempo, né? Todo mundo falava o perfil de cores tem que ser dado pelo fabricante da tinta. O que eu rechaço isso, em nenhuma das hipóteses é o fabricante da tinta que faz o perfil de cores. Então, gente, sobre o assunto, vocês agora estão aptos a usar o secadorzinho de cabelo? Vocês vão ver que resolve. Agora, se vocês puderem, troquem a tinta, porque faz toda a diferença ter a tinta ideal para o equipamento. Menos limpeza, as cores exatas, né? Você não precisa ficar nessa escravidão de ter que imprimir todos os dias. Isso é um absurdo. Eu tenho um áudio de uma cliente que ficou com a minha tinta parada por 10 meses. 10 meses parada. Imprimiu tudo perfeito. Eu tenho um problema sério, gente, sabia? Eu tenho um líquidozinho de limpeza que ele é próprio para passar pela cabeça para desobstrução. E eu não consigo obstruir nenhum equipamento meu. É impossível. Eu deixo parado, deixo no sol, deixo no calor. E a tinta é tão boa que ela não entope de jeito nenhum. É fato, gente. Não tenho como fugir disso. Bom, é isso que eu tenho que dizer. Vamos lá. Tem mais alguma outra coisa? Alguém quer fazer qualquer pergunta? Estou aqui para isso. Você usa? Quanto de tinta eu uso? Não foi muito claro. Pode refazer essa pergunta? Quanto tinta você usa? Da Ebromink. Não ficou muito claro isso não. Bom, vamos falar. Que tinta é essa? Bom, a tinta que eu vendo é a tinta Planeta Transfer, que eu importo da Coreia. E como é que foi isso, gente? Eu tenho contrato com os coreanos, né, que são os tops, para equipamentos pequenos. Não tem ninguém melhor do que eles. Nem a própria JTEC italiana, que ela nem fabrica tinta para esses equipamentos pequenos. O métier deles é outro, né? O foco deles são equipamentos que hoje beiram 80 metros quadrados por minuto. Então eu importo uma tinta, eu tenho um contrato, o meu contrato ficou 8 meses de idas e vindas. Gente, eu quis saber de tudo. Eu quis saber por que a tinta deles funcionava melhor do que qualquer outra do mundo todo. Aí eu fiquei sabendo que eles têm sala de estresse. O que é sala de estresse, gente? Isso é interessante. Eles vendem para o mundo todo. Então, a tinta que sai da Coreia vai para a Itália, vai para os Emirados Árabes, vem para o Brasil, ou seja, ela viaja o mundo todo. Então, o que eles fazem? Quando eles têm um lote gigantesco para fazer, vamos chutar aí, 200 mil litros, 500 mil litros, eles pegam aqueles insumos que eles mesmos fabricam, os próprios insumos, eles pegam aqueles insumos, pegam o processo todo, são 8 processos, né, que passa a tinta, eles fazem esses processos todos em mais ou menos 100 litros. Depois eles pegam esses 100 litros e colocam alguns dias abaixo de 0 grau e alguns dias acima de 60 graus, é o que eles chamam de sala de estresse. Dentro da fábrica tem um frigorífico e tem vários fornos. Depois eles pegam esses 100 litros, 200 litros e marcam esse lote e colocam para imprimir incessantemente, né, por horas e horas e horas e horas, fazendo chapados. Um equipamento só azul, outro equipamento só amarelo, outro equipamento só vermelho e outro equipamento só preto. Se eles detectarem alguma falha, né, depois desse processo todo ou durante esse processo todo, eles vão checar o que aconteceu, se algum insumo está errado, né, se alguma coisa está errada. Aí eles conseguem consertar antes de produzir um lote de 500 mil litros. Gente,
isso para mim, é uma coisa maravilhosa. Eu fico muito tranquilo de vender tinta, por isso que eu nunca tive nenhum problema. Gente, eu tive casos até, né, de gente que usou tinta porque sabia que estava vencida, tá? Usou a tinta sem ter problema nenhum. É impressionante, a qualidade deles vai muito, mas muito além de uma garantia, muito além de tudo. A tinta, ela não tem um problema, não tive nenhum problema de lote, eu já estou com eles há mais de 6 anos, nunca tive um problema. Isso é muito bom. Mais 2 perguntas aqui. Vamos lá. O Léo perguntou, para a linha do F2000, você indica alguma tinta sem ser da Epson? Que seria a F2000? Eu não sei, eu não guardo muito essas nomenclaturas, essas coisas de série. Eu sei que para toda cabeça piezo, né, piezo elétrico, a minha tinta vai perfeitamente nela, toda. E toda 5113 também funciona da mesma maneira. Então 5113 é a Precision Core, né? E as cabecinhas que acho que essas cabecinhas da DX200, eu acho, GX200, uma coisa assim, eu não sei exatamente, mas toda a linha L e todas as Precision Core funcionam da mesma maneira. Eu vi falando também da Inktek. Então, gente, a Inktek, você já usou? Então, a Inktek, ela produz 7 modelos de tinta, 7, tá? Além do que, ela teve o seu nome roubado aqui no Brasil. Isso é fato, está lá no INPI. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Você vai lá no INPI, você vai ver que em 1998 foi registrado o nome e a logomarca Inktek. Em 2008 teria que ter sido renovado por mais 10 anos, não foi renovado. Uma outra empresa chamada Mito Inktek foi lá e registrou. E aí, gente, degringolou tudo, né? Porque só eu tenho mais de 30 fotos de frascos de Inktek que não é Inktek, entendeu? Então, além disso tudo, precisa saber qual é a tinta que você vai usar da Inktek. A Inktek, volta a dizer, tem 7 modelos. Ela tem para Shuricolor, ela tem para cabeça DX5 e DX7, ela tem para cabeças Panasonic, se não me engano, tem para cabeças Kyocera. Então, gente, é necessário saber aquilo que eu fui a fundo saber, gente. Eu tirei dos coreanos a fórceps porque eu já entendia muito. Eu já era representante da JTEC desde o início da sublimação digital. Gente, eu vendia um litro de JTEC em 2003, mais ou menos, né? Calculo que seja isso, por 125 euros. 125 euros. Hoje daria 750 reais. Eu comecei vendendo a tinta JTEC nessa época. E a esse preço. Então vocês veem que as coisas evoluíram demais. E tudo aquilo que eu aprendi com os italianos, né, que tive muitas aulas, eu tenho vídeo das aulas com eles, né, a tinta deles é maravilhosa. Ou seja, os italianos, eles vendem entre 40% e 50% de toda a tinta sublimática que vende no mundo todo. É vendida por um grupo, né? E por que isso, gente? Para manter uma tecnologia. Gente, eu volto a dizer, 80 metros quadrados por minuto é algo assim quase surreal. Então a tinta tem que ter muita qualidade, tem que ter uma boa secagem, tem que ser top do top do top do top para esses equipamentos grandes. Então, esse é o métier dos italianos, né? Existe, gente, um abismo bastante gigantesco mesmo entre o iniciante que trabalha com as impressorinhas e os outros que trabalham com equipamentos grandes. Acabei de vender nessa pandemia mesmo, vendi um equipamento com 4 cabeças Kyocera, um equipamento para 400 mil reais, que faz 150 metros lineares hora. Então, gente, é um abismo, mas é bom. Por isso que eu vivo, realmente, gente, eu vivo dois mundos completamente diferentes. Eu não abandono de jeito nenhum
o iniciante, aquele que eu vejo que sofre muito, que eu ajudo muito, mas muito, quem me conhece sabe. Né? E nessa situação que tá complicada, eu estou ajudando mais ainda. Eu fico em live, faço vídeo, eu tenho grupo no Telegram que está bombando, está muito legal. Faço enquete, faço vídeo, né? Faço meu Instagram, o Facebook. Seus links estão todos na bio. Os meus links estão todos aí na bio do Instagram. Tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá, mais uma pergunta. A impressora é uma L1800 de 6 cores. A sua marca de tinta tem 6 cores? Vasta criação. Vamos lá, olha só. Você levou um certo azar aí de comprar uma máquina com 6 cores, né? Você foi mal orientada ou então levou azar mesmo. Ninguém importa cor light, porque não vale a pena. A venda é muito pequena. Então, gente, se os equipamentos que eu falei agora, de 400 mil reais, de 1 milhão de reais, usam 4 cores, por que uma impressora usaria para sublimação, ela usaria 6 cores? Não tem nenhum propósito, não tem nenhum ganho com isso. Aliás, próxima live nossa vai ser sobre resolução para sublimação, que também a gente expõe aí que muita coisa que é dito é completamente fora de questão, que você tem que comprar uma impressora tal porque ela tem 1440 por 1440 dpi, né? E eu sou radicalmente contra. Você não usa papel fotográfico, então não absorve tanta definição, você joga fora o seu tempo e muitas vezes o seu dinheiro por você comprar um equipamento com uma resolução que seja maior do que uma simples L120 que chega com o nosso perfil a 720 por 720, que é mais do que suficiente. As coisas que você fará vão ser top, vão ser chegar no ápice da qualidade. Tem vídeos lá no seu Instagram? Tem vídeos nossos falando isso. Já estou com pouca tinta. Então, o IK Digital, ele falou que já foi na sua loja, mas não comprou porque ele tinha acabado de comprar 1 litro de outra tinta, mas que agora está acabando essa que ele Perfeito. comprou. Aí trocar é a coisa mais fácil do mundo. Também saliento que esse horror, né, que as pessoas falam, não pode trocar nunca de tinta. Eu vou fazer um dia, eu já prometi isso, de fazer um vídeo, eu trocando 5 vezes, vamos dizer, 5 vezes eu vou trocar de corante para pigmentada, de pigmentada para sublimática, de sublimática para corante. Eu vou trocar 5 vezes a tinta num mesmo dia, num mesmo equipamento, que é a coisa mais fácil do mundo, fazendo o processo via software, mais nada do que isso, é a coisa mais tranquila. Não entrem nesse terror, que isso é para você se tornar escravo de uma tinta que você comprou e que não está chegando aonde você quer. Então, estão perguntando aonde consegue comprar sua tinta. Bom, eu tenho loja virtual chamada planetatransfer.com.br. A gente fez uma loja no Bag. E essa pessoa é de Olaria também. Olaria? Então tenho lá na Penha. Me chama pelo WhatsApp, que também está aí na bio, que aí eu passo os contatos para você ir lá buscar, compra o líquidozinho de limpeza, pede o videozinho que a gente passa, que é tranquilíssimo para você trocar e nunca mais você vai ouvir problemas. Então perguntando se a live vai ficar gravada, vai ficar. Vai sim, a gente vai gravar. Qual é o tempo que a gente tem? Não sei. Eu não consigo ver o tempo, vamos ver. Alguém pode me dar uma dica aí? Qual é o tempo que a gente ainda tem? E se quiserem também mandar aí alguma outra pergunta mais cabeluda mesmo, pode ser qualquer uma, gente. Aqui a gente não tem esse negócio de não responder, não. Envie uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Ana, eu não sei como é que faz isso, não. 8h10. Como é que a gente coloca a Ana Secaf para participar do seu vídeo ao vivo? Como é que faz isso? Ana, eu sou meio ruim nisso aí, não sei não. Mas o que você queria fazer? É só tocar aqui em visualizar? Não entendi o que é que você quer. Ela botou assim, enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo.
Posso colocar aqui? Pode aceitar. Deixa eu aceitar aqui, visualizar, né? Vou botar aqui, ó. Visualizar. Transmitir ao vivo com Ana CK. Oi, Ana. Não consegui ver. Não sei se a gente está, se você está ao vivo ainda ou não. Pede ela para dizer se ela está vendo. Diz aí para mim, Ana, você tá, como é que tá aí? Ela entrou já, acho que ela já entrou. Mas eu não tô vendo nada de dividido com ela aqui, não. Não, ela quer saber. Olha só, estou perguntando aqui, quando ele fez uma troca de tinta, o IK Digital, ele fez com água. Você recomenda alguma solução? Veja bem, o certo é você usar o líquidozinho de limpeza, por quê? Porque ele tem uma função de retirar o resíduo que pode ter ficado de uma outra tinta. Porque o que acontece com essas tintas? Tinta ruim, ela sedimenta, né? E além dela perder cor, ela sedimenta. O que é isso? Ela vai depositando no fundo, né? Ela vai criando sólido, vamos dizer assim. Então, esse sólido, o ideal é que você retire ele com o líquidozinho de limpeza. Botou ele ali, deixou agir, balança um pouquinho, deixa ele agir, depois você retira tudo, que ele vai tirar esse sedimento que ficou lá e vai tudo embora. Mas vejam bem, existem 2 tipos de líquido de limpeza. O líquido para limpeza externa, e é usado para troca, e o líquido para passar pela cabeça, que é quase milagroso, gente. Eu já vendi para muita gente aí que estava com as impressoras que ia jogar fora, passou esse líquidozinho e voltou a funcionar, entendeu? Eu não garanto isso, porque a gente não sabe qual o comprometimento que teve essa cabeça, porque muita gente, né, acha que está com entupimento, pode nem ser isso, pode ser entrada de ar, e vai dando limpeza. A limpeza estraga qualquer cabeça de impressão. Não pode ficar fazendo limpezas sucessivas. O Léo está perguntando se você tem alguma tinta para indicar para a F2000. Léo, eu vou ter que saber qual é essa cabeça da F2000. Tem um aqui falando sobre a tinta Gênesis. Bom, gente, olha só. A Gênesis é uma fabricante de tinta de serigrafia. É isso que eu vou falar sobre a tinta Gênesis. Eles fabricam tinta de serigrafia. Eles não são do ramo de tinta digital, tá? Eles estão muito longe dos coreanos e dos italianos. Vou dar uma coisa que vai ilustrar muito bem isso aqui. A própria Epson, gente, tem muito dinheiro, né? Tem muito conhecimento, né? Ela começou a ser fabricante de tinta sublimática em 2013. A tinta deles, até hoje, não chega nem a 10%. Essa é a minha opinião, tá? Eu sempre dou a minha opinião. Não chega nem próximo dos coreanos e dos italianos. Então, faça esse paralelo. Se a própria Epson tem essa dificuldade, gente, química é que nem Coca-Cola. Ninguém faz igual. Não tem como. Então, esses caras que desenvolvem tintas para todos os fabricantes de impressora, eles estão anos-luz à frente de todo mundo. Não tem jeito, não tem mágica que se faça. Por isso que tem muita gente que reclama de tinta A, B, C ou D, que não consegue chegar nas cores, que tem que imprimir todo dia, tá? Então, eu não vou falar mal de uma ou de outra, mas é fato, isso você pode ver. E pior, estão dizendo agora que o perfil não serve para nada, né? Você pode ver gente que antigamente dizia, olha, compre porque o fabricante vai te dar o perfil de cores. Te deu 5 perfis, não chegou a lugar nenhum. Aí disse que a culpa é do papel, que a culpa é do equipamento. E eu provo que a culpa não é de ninguém, muito menos sua. Então, você tem que saber a realidade da coisa. Se comprar a tinta ideal, né? Se tiver o perfil ideal, vai funcionar sim. Você pode usar o papel fundo azul, fundo rosa, fundo roxo. Não vai mudar a sua tonalidade, vai mudar a intensidade das cores. Mas o cinza vai ser cinza. O roxo vai ser roxo. O vermelho vai ser vermelho. Então, não engula isso. Isso está errado. Eu já disse num outro vídeo que isso é desculpa para que você ache que a culpa é sua e não
de quem realmente é a culpa. A IK Digital está falando que você fala muito em usar perfil. Sim. Em não usar perfil. Sim, antigamente, veja bem. De perfil de cores ou não para a sua tinta? Vamos lá, vou ser bem explícito com isso agora. A minha tinta ela é feita para o equipamento, certo? Só que ela é feita na Coreia. Coreia usou um papel que eu não sei qual foi, o clima deles é diferente, o equipamento que transfere deles certamente é um pneumático, né? O tecido que eles utilizaram para verificar se a coloração que eles fizeram anteriormente, né, estava certa, né? Também não sei qual foi. Então, eu vendo tinta para muita gente que não utiliza o perfil, utiliza o perfil original da impressora, que volta a dizer, perfil, a impressora sai de fábrica com até mais do que um perfil. Ela não é desprovida de perfil. Então, eu tenho clientes que eles, mexendo aqui e ali, eles são experts, são muito melhores do que eu sou um zero à esquerda com arquivo, eles conseguem tirar qualquer cor com o perfil original. Só que o perfil que eu fiz, perfil faz ajuste, não faz transformação. Então, ele transformou o que já era muito bom, né, em perfeito. Então, aquilo que você vê no monitor é aquilo que você imprime no papel Chamex, no papel fundo azul, no papel fundo rosa, porque o perfil realmente ele atua. Então, ele é um atalho para mim e para muita gente que entende muito pouco de arquivo. Outra coisa que diz é RGB ou CMYK. Quando você compra a minha tinta, eu mando uma tabelinha de cores exatamente igual em RGB e outra em CMYK, para que você veja que existe uma alteração muito pequena. Não pode também servir como desculpa estar em RGB ou em CMYK. Tá? Isso realmente, entre aspas, tanto faz. Mais alguma? Bem, você tem mais 10 minutos para encerrar. Bom, tenho 10 minutos. Gente, vocês querem usar, né? Porque só nesse ramo, né, eu tenho 59 itens, né, que eu vejo que estão completamente distorcidos. Né? Muita coisa nesse mercado é distorcida porque vocês, quanto mais desinformados forem, mais vocês compram coisas que não servem ou que não necessitam. Isso é fato. Gente, existe um sistema de desinformação. É impressionante. Impressionante como fazem vocês comprarem coisas que realmente não servem para nada. Para nada. Né? Ou então fazerem coisas que também não servem para nada. O que eu falo também, que muita gente fica chateada, é o seguinte: trate você do seu equipamento. Não mande para assistência técnica à toa. Se for um problema mecânico, faça isso. Mas não saia fazendo limpeza, saia pensando, peraí, o que eu faço primeiro? A primeira coisa que você faz quando teve algum problema de falha de impressão é verificação dos jatos. A primeira coisa que você faz. O outro professor falando que essas pequenas impressoras, como são adaptadas para a sublimação, tempos em tempos a cabeça joga mais tinta de uma cor do que a outra tinta. Sabe-se isso assim? Mentira. Desculpa, eu sou franco, né? Tem nada a ver. As tintas não são, as impressoras não são adaptadas. Elas são base de água. Se você for colocar uma tinta solvente nela, você vai sim adaptar. Mas se você for usar tinta base de água, não tem problema nenhum. A tinta é que tem que ser feita para o equipamento, com as características que são necessárias para ele. A picolitragem ideal, a viscosidade ideal, a tensão superficial ideal, a coloração ideal, a densidade ideal, tudo tem que ser feito para o equipamento. Foi feito por uma empresa de ponta, vai funcionar melhor do que a tinta corante. Adaptada, jamais. Isso aí foi coisa que foi dita antigamente para te vender a impressora já com a tinta sublimática. Ou seja, para que você achasse que eles tinham feito alguma adaptação e você tinha que comprar numa
numa loja tal e que tinha garantia. Garantia também, entre aspas, né? Que eu também tenho um vídeo que eu falo de garantia aí, e muita gente se estrepou com esse negócio de garantia dado por loja. O Léo está falando que a cabeça da F2000 é Precision Core. Perfeito, vai funcionar perfeitamente com a minha tinta. A minha tinta é feita para toda a linha L da Epson e para todas as Precision Core. Vai funcionar que nem uma luva. Então é isso. 8h20. Acabamos? Faz 8h25. Gostaram, gente? Foi bom? Bom, tenho mais, pelo menos uns 50 itens aí que a gente pode falar. Ele está falando que o cartucho da Epson 2000 custa em média R$ 750, 600 ml. Meu Deus, é muito caro mesmo. Muito caro. Bom, certas coisas que tem da Epson são coisas de louco. Uma é aquele dispenser externo, o dispenser interno dela, que você tem um chip que você tem que pagar R$300 para jogar as coisas fora. Eu fui um que falei tão mal da F570, mas falei pra caramba e ninguém ouviu. Hoje quem comprou está aí reclamando pra caramba, né? Até os que falaram bem, que compraram, hoje dizem que, puxa vida, gasta muito com limpeza, você tem que comprar esse refil, essas coisas todas. Isso, gente, eu já tinha alertado, né? E o que falam também demais é esse problema de rolete. Como é que pode uma impressora sendo feita para sublimação ter esse problema que as outras têm? Gente, isso é o cúmulo do absurdo. Eles tinham que ter consertado isso, né? Se é sublimática mesmo, eu sempre disse que não é. Ela é base de água como todas as outras, né? Mas... Bromin, que já está acabando o teu tempo, senão vai encerrar. Está acabando? O que me diria sobre a Tinec? Gente, não vou falar aqui de tinta A, B, C ou D. Eu digo o seguinte, a minha é perfeita, né? E pode procurar saber. Eu recebi um áudio de uma pessoa que vende tinta, que vende papel laser, ele dizendo: Marcelo, eu não entendo como as pessoas não compram a sua tinta. Será que a sua tinta custa 10 vezes mais do que as outras tintas? Porque eu vejo todo mundo com problema, menos os clientes que compram a sua tinta. Eu não vejo um falar mal, todos só falam bem, maravilhas, mandam áudio, fazem isso, fazem aquilo, mas tem gente que insiste em usar fulana, ciclana, beltrana. Gente, eu falar mal eu não vou. Eu apenas vou dizer, tem que saber muito, mas muito mesmo, para você saber se a tinta é ideal para o seu equipamento. E isso eu realmente sei, porque pouca gente sabe, mas eu sou o mais antigo do ramo em todo o Brasil. Eu comecei quando não tinha nada nacional, eu vendia tudo americano. Prensas térmicas americanas, tranches americanos, porque não tinha nada nacional. Eu sou realmente... né? Um dos pais do produto transfer, inclusive o transfer sublimático digital. O Léo está te dando os parabéns e diz que em breve entrará em contato com você. Perfeito, Léo, obrigado. Bom, falta quanto tempo? 5 minutos. Gente, faltam 5 minutos, né? E são grátis, né? Vocês podem usar aí, gente. O IK Digital consultoria grátis. Então, se tem algum vídeo falando sobre a configuração no Photoshop e no Corel, se tem algum vídeo seu. Então, gente, olha só. O meu perfil ele é feito para o Corel, tá? Então você tem que imprimir, você faz um ajuste finalzinho nele no Corel para que você imprima do Corel. Só que eu tenho clientes que usam ele também no Photoshop. Eu não sei como, tá? E eu fico meio acanhado de perguntar para certas pessoas, né? Se eles querem passar isso que eles descobriram, porque isso é deles, não é meu. Entendeu? Então, o que eu é propriedade deles. Se eles quiserem passar, se eles estiverem vendo esse vídeo, né, fiquem super à vontade. Eu sempre peço para todo mundo que passe o máximo de informação possível. Aquilo que você sabe, né, pode ajudar a muita gente, né? E a desinformação nesse ramo ela é cruel. Eu que tenho loja aberta há muitos anos, eu chego a me emocionar
de pena que eu tenho Olha, você já está acabando o tempo, tem mais uma de pergunta pessoas que perdem tudo o que investiram porque foram mal orientadas. A Imprelux personalizada está perguntando se precisa esgotar toda a tinta que ela utiliza para colocar a sua. O ideal é você tirar o que está nos recipientes. Depois você faz a eliminação total da tinta. Eu tenho um vídeo e você elimina aquela tinta e entra já com a minha tinta, já sem ar, já sem nada. É tudo fácil, muito, muito fácil, mas você teria que jogar fora assim. O ideal. É isso. Gente, quase 8h30. Quase 8h30, né? Fluiu bem. Eu acho que quanto aos problemas de rolete, vocês podem, independente de ficar gravado ou não, o meu WhatsApp, o meu grupo do aqui, Telegram, tudo isso, eu estou a posto sempre. O link da Bio tem todas as informações que eles precisam, inclusive o nosso site. Perfeito. O link da Bio tem tudo, tem lá o site. E eu sou bem solícito, gente. Pode me chamar. Se eu não puder na hora, eu falo depois. Eu consigo pelo menos dar uma luz. Tem coisas que eu realmente não sei, como essas coisas agora do Photoshop que me perguntaram. Quando eu não sei, gente, eu digo que não sei mesmo. Não vou enrolar, não. Isso não é meu, não. Eu não enrolo mesmo. Bom, gente, obrigado, né, pela companhia aí. Obrigado por vocês terem me escutado, né? Passem à frente aquilo que vocês aprenderam aqui. Façam esses testes, né? Vejam que realmente a coisa funciona, né? E que vocês tenham muita sorte, que a gente precisa de muita sorte mesmo para muita sorte, muita sabedoria, né? Pensar muito antes de investir, porque é um momento delicado, mas a gente está aqui para isso, gente. Eu estou aqui para ajudar naquilo que eu puder, ok? Obrigado, até o próximo vídeo. Aonde eu tiro aqui? Finaliza aí. Não tem como finalizar aqui. É porque eu estou com o telefone. Encerrar aqui, encerrar. Tchau, gente. Encerrar.